Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luiz Paulo, eu sou responsável pela resenha esportiva e hoje a gente começa nosso primeiro vídeo falando sobre o Brasileirão. Nós vamos tentar fazer toda semana alguma coisa para poder deixar o blog um pouco mais dinâmico, fugir um pouquinho dos textos, tentar utilizar essa plataforma que é o YouTube, né? Que pode gerar uma interação maior pra gente. Então hoje a gente começa falando do Campeonato Brasileiro. Começa a rodada hoje, sábado, dia 9, véspera de Dia das Mães, e a rodada conta com 10 partidas. Eu vou tentar dividir essas partidas em ordem de dificuldade, a meu ver. A gente tem, por exemplo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É um jogo entre duas grandes equipes e o fato do Atlético estar na Libertadores, a gente não consegue saber se ele vai com o time titular, se ele vai com o time reserva, se vai com o time misto. Então é um jogo muito difícil para qualquer aposta. Acho que da mesma forma o jogo é de São Paulo e Flamengo. O Flamengo reforçou um pouco para esse ano. Ainda não tem time para buscar o título, mas acredito que não vai passar tanto sufoco como nos últimos anos. E o São Paulo, um jogo de vida ou morte no meio da semana, provavelmente deve poupar alguns jogadores, o que pode facilitar um pouco para o time da Gávea, mas ainda acredito que o São Paulo dentro de casa é muito forte. A terceira partida que poderia nos dar essa dúvida é entre Cruzeiro e Corinthians. Ela por si só já é um grande clássico, com as duas equipes disputando Libertadores, acaba se tornando uma incógnita. Tem também as barbadas. Fluminense e Joinville, acho que é uma delas, apesar do Flu não viver um bom momento esse ano, não fez uma boa campanha no Carioca, passou muito aperto, mas dentro do Maracanã não creio que sofra muita dificuldade não. Para quem está disputando as suas ligas aí no Cartola, é uma boa pedida apostar em jogadores do Fluminense. A outra seria entre o Vasco e o Goiás. O Vasco campeão carioca depois de 12 anos, se recupera, tenta se recuperar administrativamente, falta muita coisa ainda. É a outra barbada. O Goiás, apesar de ter sido campeão goiano, não está entre as principais forças. Os próprios jornais locais vêm dizendo que o Goiás é franco favorito ao rebaixamento. E a terceira partida dessa relação, a meu ver, é Grêmio e Ponte Preta. A Ponte fez uma excursão aos Estados Unidos agora, recentemente, foi jogar contra o Orlando City, perdeu de 3-2, mas não fez um grande campeonato paulista, poderia ter ido mais longe. E o Grêmio, apesar do vice-campeonato gaúcho, perdeu para o Internacional, que é um dos favoritos, e é clássico também, não dá para a gente definir a diferença técnica entre os times. Eu acredito que o Grêmio também é uma outra boa aposta para essa primeira rodada. Completa a rodada Chapecoense e Curitiba. É um jogo, Curitiba precisa de qualquer forma recuperar da derrota na final do Paranaense. Apesar de ter algum suspenso, tem alguns jogadores lesionados, o Elton Paulista, por exemplo, não joga. Pode ser um desfalque importante. Mas eles contam com a alegria das pernas de Negueba, craque que nunca vai dar certo. Também temos Atlético Paranaense e Inter, o Atlético favoritíssimo ao rebaixamento, e o Inter depende muito também de quem vai para campo, pois também joga Libertadores e deve poupar alguns jogadores. O último jogo, o que faltou foi Avaí e Santos. Talvez um jogo, creio que até de certo modo fácil para o Santos, apesar de jogar fora de casa. Acredito que o Santos deve levar essa vitória aí, pois o Avaí não fez um bom catarinense esse ano também. Então, para essa rodada, meus palpites: Palmeiras e Atlético. Eu fico com o Palmeiras, porque o Atlético está na Libertadores e vai poupar alguns jogadores, creio eu. Chapecoense e Curitiba eu vou de empate. Flu é barbada contra o Joinville, Grêmio contra a Ponte também. São Paulo e Flamengo eu vou de empate.
Não, eu vou de São Paulo. São Paulo vai ganhar esse jogo. Cruzeiro e Corinthians, empate. Atlético Paranaense e Inter, mesmo o Inter com um time misto que deve entrar, vou de Inter. Sport e Figueirense, faltou falar desse jogo. Esse pra mim é a pelada da rodada. E o Sport ganha com alguma facilidade, acredito eu. Vasco e Goiás dá Vasco e Avaí e Santos eu vou de Santos. Por hoje é só. Boa sorte para todos aí nas ligas do Cartola, nos bolões e etc. que começam a partir de agora. Vou tentar voltar na semana que vem, de repente com um convidado, quem sabe. Vamos analisando essa possibilidade no decorrer dos dias aí. Um abração, bom final de semana, bom Dia das Mães, fui.